Sejam todos bem-vindos. Na ETEC, Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer. Sejam todos muito bem-vindos, galerinha. Nós aqui agora também no canal do YouTube. Agradecemos a presença dela, como sempre. A gente ri, brinca bastante, que ela já virou aquela figura carimbada do primeiro. É ela, aquela palestrante que vem falar com a gente todo o semestre, e eu agradeço de prontidão. Antes de falar o nome dela, é claro, eu tenho que fazer um agradecimento a algumas pessoas que ela também agradece sempre. Quero muito agradecer a grande professora Andréia Arruda. Sem ela, nada disso teria acontecido. Eu não estaria com essa pessoa aqui na minha frente. Então, gratidão eterna a essa professora, o do qual formou vários alunos aqui no Campo Limpo. Então, quero muito agradecer a essa professora. A gente tem que ser muito grato, galera, a todos que nos ajudam. E essa pessoa é uma pessoa maravilhosa de luz, né? Então, eu peço uma salva de palmas à professora Andréia Arruda. Vocês não conhecem ainda, mas vão conhecer essa grande mulher. Salva de palmas para a professora! Outro professor que para mim virou também, né, professora Sandra, professor Jurandir, aquele professor do nosso coração, aquele professor maravilhoso, professor Rodrigo. Pelo amor de Deus, falar sobre família, não falar sobre nossas emoções, professor Rodrigo, que eu tenho gratidão eterna a esse homem, que eu também não conheço. Não conheço a Andréia Arruda, não conheço o Rodrigo, mas ela eu conheço o esposo dela, enfim, essa grande mulher que está aqui na nossa frente, essa grande palestrante, essa grande psicóloga. É ela que veio hoje. Rosana Baleiro. Boa noite, Rosana. Uma salva de palmas para Rosana. Eba! Nossa, que lindo, né? Você trouxe os meus professores, os meus mentores aí na minha carreira, na minha profissão, né? A professora André, o professor Rodrigo, os dois foram os meus supervisores. A professora André até então foi a minha supervisora na clínica, né? Bom, eu fico lisonjeada cada vez que você me faz esse convite. Eu até brinquei, falei, me tornei uma figurinha, já só muda os alunos, porque todo semestre sempre vamos fazer esse bate-papo. Aí quando eu perguntei qual que é o tema, o Henrico mandou o tema. Eu falei, tá, vamos lá com o mesmo tema. Já nem mexo mais, só vamos mudar a cor do PowerPoint. Bom, gente, a ideia hoje é não se aprofundar mesmo, infelizmente temos um tempo escasso, mas eu gosto muito de que vocês possam interagir, se tiver alguma dúvida, quiser trazer o comentário de vocês. Geralmente nós temos um tempo hábil que dá para usar mais filmes, mas eu sempre passo para o Henrico, né? Eu falo que o filme, ele nos traz o contexto, né? Tanto visual, auditivo, e aí, de repente, tem um exemplo mais claro sobre algumas coisas, mas eu sempre gosto de usar esses dois, principalmente quando se fala de relacionamento interpessoal, mercado de trabalho, enfim. Eu vou pedir, então, Henrico, para você, por gentileza, colocar a apresentação, na qual nós vamos agora explanar, né, entender um pouquinho. Isso vai ser uma súmula, né, é um resumo do resumo, pautado aí o relacionamento interpessoal, pessoal e ética profissional, né. Então, é importante nós entendermos que, assim, o relacionamento pessoal, o relacionamento interpessoal vai permear aí a ética profissional, tá? Então, hoje é o nosso tema. Vou pedir para você já passar o próximo vídeo. Isso, obrigada. Bom, então, para nós falarmos sobre relacionamento interpessoal, profissional, ética, nós temos que entender o conceito do trabalho, né? Eu sempre trago esse exemplo do conceito do trabalho, porque o trabalho, ele sempre esteve presente na nossa questão social, cultural,
Então, aqui nós temos alguma questão pré-histórica, né? No caso, da história, quando nós trazemos um pouco sobre essa questão do conceito do trabalho. Então, o trabalho, até um certo tempo atrás, nós tínhamos um viés pautado, né? Para a questão de colheita, plantação, as pessoas, por exemplo, se organizavam, né? Nós temos uma questão cultural onde a mulher cuidava do plantio, cuidava da casa, cuidava dos filhos, e o homem, por exemplo, ia para a roça, para capim, e aí depois nós tivemos essa divisão, né? E isso faz parte da nossa vida, né? O trabalho, ele traz muito, mas muito um contexto pessoal, daquilo que faz parte da minha característica pessoal e profissional, tá? E aí, nesse percurso, até chegar agora na sociedade em que nós estamos, tivemos muitas mudanças no conceito trabalho, no conceito emprego, né? No mercado de trabalho também. E aí nós sempre falamos que o trabalho, ele possui um valor simbólico, né? Eu trago aqui, olha, o trabalho, ele possui um valor simbólico e significativo na vida do ser humano, né? Nós estamos num curso onde vocês estão fazendo um técnico, né, de administração ou de logística, enfim, para quê? Para que eu consiga me preparar para um trabalho, para uma área que eu me identifico, para onde eu queira, né, trabalhar, exercer o meu labor. Então, tem um significado para o ser humano, né? Pode passar o próximo slide. Bom, aí nisso, como eu trouxe, né? Houve-se, até um certo tempo atrás, não sei se vocês conversam com os pais de vocês, com os avós, com os avós, enfim, que eles sempre trazem, né? Olha, na minha época não era assim, na minha época era assim. Então, até um certo tempo atrás, as pessoas trabalhavam muito, por exemplo, em fazendas, né? Eu escuto do meu pai falando, nós trabalhávamos em fazenda para conseguir uma casa para morar. Então, os fazendeiros cediam uma casa, né? Para as pessoas trabalharem ali na lavoura, trabalharem ali no plantio. Então, a troca era, né? Por alimentos, pelas plantas, pelas plantações, e as pessoas trabalhavam nesse sentido, né, cuidando de criação, de gado. Ainda existe isso, né, no Nordeste, no interior, ainda faz parte do nosso contexto, né, mas nós tivemos algumas mudanças no mercado de trabalho. Então, quais foram essas mudanças, né? Nós estamos hoje vivendo a globalização, as inovações tecnológicas. Acredito eu, né, que agora, com a pandemia, o avanço tecnológico tenha se expandido muito, nós vamos vivenciar, já estamos vivenciando, uma mudança enorme no mercado de trabalho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei um bom tempo em consultoria de RH, e hoje, por exemplo, a maioria, na empresa que eu trabalhava, eu converso com as minhas colegas, para vocês terem ideia, lá eles tinham não sei quantas, mais de 200 unidades a nível Brasil. Hoje, pelo que eu entendi, eles estão só com uma unidade, que é a matriz, e agora tudo está sendo feito home office. Por quê? A questão do home office, hoje, por exemplo, a empresa teve um ganho, o colaborador está em casa, automaticamente a empresa não vai pagar a passagem, né? Então, assim, houve-se uma mudança. Hoje, por exemplo, você consegue cadastrar uma vaga pelo site. Então, até um certo tempo atrás, era aquilo de entregar currículo na agência. Ainda existe, ainda temos agências abertas que estão fazendo esse processo, mas hoje em dia houve essa mudança também. Então, a pandemia vai trazer, sim, uma mudança no contexto do mercado de trabalho. Nós vamos perceber ao longo aí dos anos alguma mudança também no nível, né, do colaborador, nas exigências, no que vai ser requerido para um processo seletivo. Então, nós já estamos vivenciando essa mudança nesse mercado de trabalho. Além disso, né, nós estamos vivendo também uma questão na economia. Então, vamos trazer para o atual, né? Então, assim, até um certo tempo atrás, era o mercadinho do Seu José, aqui na região do Campo Limpo, um exemplo. Era
o material de depósito do seu Adamastor ali na região. Então, eram poucos, como que eu posso dizer, era uma pouca concorrência, né? Então, nós tínhamos aquela referência ali. Eu lembro que, por exemplo, até um certo tempo atrás, as pessoas sempre falavam, vamos no Sonda, né? Para quem não sabe, eu estou aqui de frente para o shopping Campo Limpo, falando com vocês aqui, onde tinha um mercado que era referência, até então acho que era Sonda, se não me engano. Hoje, nós fizemos esse boom, né? Então, esse boom que aconteceu, nós temos várias concorrências, vários mercados. Se eu vou, por exemplo, no mercado XYZ, não achei o produto que eu quero, eu vou no próximo, eu vou no outro, o preço está diferente. Hoje nós fazemos a cotação do valor. Então, o mercado, ele começou a criar o seu próprio manejo, né? Então, o comprador, ele vai querer verificar qual é a melhor forma de pagamento, ele vai querer verificar qual que é aquilo que vai, de certa forma, suprir a sua demanda, a sua necessidade. Hoje nós já temos também grandes avanços na questão da tecnologia para o ramo, né, de indústrias, né? Por exemplo, até um certo tempo atrás, muita gente foi desligada por conta de troca, né, de manejo, de maquinário. Então, por esse período todo, houve uma mudança muito grande. Quem tem 40, 50, 60 anos, tem uma referência, né, do que é o contexto atual, do que era na época deles, né? Eu falo que meu pai, ele é metalúrgico, e ele traz assim, que quando eles iam para concorrer a uma vaga, eles faziam filas quilométricas nas indústrias, levavam a carteira de trabalho, né? Então, ali eles olhavam a carteira de trabalho, via se o colaborador tinha experiência, ali já faziam um bate-papo, então vamos lá. Então, era um serviço braçal, já via se o colaborador tinha uma estrutura bacana. Então, nós tivemos grandes avanços. Hoje, o mercado de trabalho, ele exige mais, né? Ele exige qualificações, por isso que estamos aqui hoje, né? Ele exige qualificações, ele exige estudo. Então, nós tivemos essa mudança, né? Além do padrão de consumo, como eu trouxe para vocês, que nós, né, como compradores, como consumidores, nós começamos hoje a ter um mercado mais amplo, né? Se eu não quero comer, por exemplo, no restaurante XYZ, eu tenho outros que podem, de certa forma, me atender. Pode passar o próximo, Henrico, por favor. Bom, como eu já trouxe a mudança no processo de produção, né, começou-se a mudar também o perfil do colaborador. Então, eu já trouxe um pouquinho sobre esse slide, mas eu quero pedir para o Henrico, agora sim, Henrico, para você trazer o vídeo dos tempos modernos. E aí eu queria trazer isso para vocês um pouquinho. Tudo bem, Henrico? Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
Mar, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Phoenix Mount 13. Phoenix Mount 13. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Olá, alguém já assistiu esse vídeo alguma vez? Quer compartilhar? Já. Já. Assisti de parecido na aula do professor José. Certo. Eu gosto muito desse vídeo. Eu acho que eu não consigo falar sobre o mercado de trabalho sem trazê-lo, né? Quando eu ministrava aula lá na faculdade, eu sempre trazia esse vídeo e pedia sempre para eles assistirem desde o começo, né? 1h40, se eu não me engano, de filme. Mas, assim, além do contexto, lembra que eu trouxe que meu pai, quando ele trabalhava numa metalúrgica, era um contexto mais braçal, né? A nível mesmo de um contexto crítico, naquela época ali, mais ou menos, foi quando houve, né, o grande avanço da tecnologia, das indústrias, né, que começaram aí a se expandir, né, para os centros, para as cidades, as famílias começaram a vir também para a cidade para conseguir trabalho, e aí foi quando começamos, de certa forma, a ter um grande crescimento, né. Para quem não sabe, isso, de certa forma, hoje ainda tem muitas empresas que atuam, que trabalham com esse tipo de demanda, mas ali nós percebemos um pouco sobre o relacionamento, né? O relacionamento interpessoal dentro do ambiente de trabalho, onde nós temos níveis hierárquicos, né? Que fazem essas mudanças, né? Eu mando, você delega. Então, nesse sentido, vocês perceberam que bem quando o Charles Chaplin ele está trabalhando com um colega, um complementa o trabalho do outro. Então, ali é a relação, né, que tem um com o outro. Eu brinco, eu falo assim, você vai no mercado, você percebe que ali tem um estoquista, que tem uma grande função dentro do mercado, você vê que tem o caixa, que opera o caixa,
você vê que tem o fiscal de loja, você vê que tem a moça que faz, né, a limpeza, ou seja, todos esses percursos, temos que ter essa equipe, tem que ter uma relação interpessoal. Um complementa o trabalho do outro, né? Então, é importante nós entendermos como que eu vou lidar com essa relação, da minha relação com o outro e vice-versa, né? Aí eu ia até pedir para você, Henrico, voltar com o slide, para a gente pensar um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho. Hoje, por exemplo, quando você vai trabalhar numa indústria farmacêutica, eles pedem que vocês tenham, né, que o colaborador tenha alguns cursos específicos, né? Até um certo tempo atrás tinha o ISO, tinha que ter o curso de garantia, qualidade, né? Da garantia de qualidade, desculpa. Hoje tem alguns cursos que eles pedem um pacote Office. Então, o mercado de trabalho, ele cresceu, contudo, houve-se mudança no perfil do colaborador, né? Então, nós conseguimos entender essa mudança toda no contexto mercado de trabalho. Eu me recordo muito bem, eu trabalhava de recepcionista numa consultoria, e um dia a minha gestora chegou e me falou assim, Rosana, você precisa testar o mercado de trabalho. E aí eu fiquei, testar o mercado de trabalho? Eu fiquei pensando aquilo a semana inteira. Eu falei, o que ela está querendo dizer com isso? O que ela quis dizer era, lança o seu currículo, procure vagas, se mostre, veja como o mercado de trabalho te vê, né? E naquele momento eu falei, é verdade, eu precisava sentir o mercado de trabalho, eu precisava entender as minhas qualificações, eu precisava me perceber nesse contexto do mercado de trabalho. Pode passar o próximo, Henrico, por favor. Bom, contudo, né, trouxemos aí a mudança do mercado de trabalho, as qualificações, as exigências. Nós também vamos ter também a questão da mudança, né, do tipo de relação do trabalho, né? Até um certo tempo atrás, lembra? Eu trouxe que a pessoa ia morar na casa do senhor que tinha suas plantações, a pessoa trocava por uma casa, e aí ali ele mexia na lavoura, nas plantações, ali ele trocava um dinheirinho, ganhava casa, comida, enfim. Hoje houve essa mudança muito grande. Hoje nós temos vagas que são CLT, na qual a pessoa ela é contratada, ela tem os seus direitos. Nós tivemos grandes avanços, né, na questão de direitos do trabalhador. Hoje nós temos vagas temporárias, vagas sazonais. O que são essas vagas sazonais? Por exemplo, eu trabalho em uma consultoria, eu tenho uma grande demanda para o Natal, por exemplo, para produzir panetone. Então, ali a empresa vai contratar o colaborador somente por 3 meses para aquela época sazonal. Ou, por exemplo, Dia das Mães, geralmente tem contratação na área de vendas. Época da Páscoa também, para poder produzir ovos de Páscoa. Então, depende muito. Eu trabalhei um tempo em consultoria, então, por exemplo, eu trabalhei num laboratório farmacêutico, que dependendo da demanda, por exemplo, que os hospitais pediam de soro fisiológico, de soro, enfim, eles faziam um balanço de quantos colaboradores eles precisavam contratar temporários, para quanto tempo teria de produção, quanto tempo eles teriam, quantos insumos eles iriam usar. Então, todo esse contexto na parte de contratação é pensado a produção, é pensado a questão do colaborador, é pensado a contratação. É temporário? É efetivo? Então, nós tivemos bastante mudanças, né? Hoje, temos uma atualidade também de terceirizado, né? Quando eu tenho uma consultoria, e aí o Henrico, por exemplo, tem a empresa dele, ele quer contratar colaboradores, e aí eu terceirizo esse trabalho para o Henrico, né? Então, eu faço todo o processo de contratação, eu cuido dos benefícios do colaborador, e o Henrico tem a sua mão de obra. Então, eu cuido da parte da relação humana, e o Henrico tem ali a mão de obra. Então, essa é a parte da terceirização. Hoje nós temos, além do tempo, né,
de vagas temporárias, hoje nós temos vários tipos de contrato, né? Por exemplo, contrato intermitente, né? Aquele contrato onde eu tenho um registro com aquela empresa e só ganho o seu trabalho naquele período. A empresa teve recesso, eu não trabalhei, eu não recebo. Então, hoje nós temos várias mudanças na modalidade de contratação, que aí entra a questão da relação, né? Que entra os recursos humanos com a relação com o colaborador. Pode mudar, Henrico, por favor? Gestão e o contexto social, né? Nós sempre falamos da questão da relação interpessoal e não dá para não falar sobre gestão. Lembra do vídeo de Charlie Chaplin, quando ele está ali fumando no banheiro, provavelmente seu horário de almoço, o chefe aparece no telão, né? Ali é um perfil de gestão, né? Onde se vê muito, né? Essa questão da cobrança, da hierarquia também, né? Eu tenho uma demanda, eu tenho um processo, eu preciso cobrar, né? Então, o mundo de trabalho hoje, algumas empresas, elas começaram a flexibilizar um pouco essa questão, né? O home office, então, deu grandes avanços, né? Mas também traz algumas angústias. Eu atendo no consultório e tem colaborador que, por exemplo, o fato de estar home office, estar em casa, eles se sentem culpados, por exemplo, de não estarem provando que estão trabalhando, talvez não estou produzindo adequadamente, eu tenho que comprovar que eu estou trabalhando, então traz um contexto social muito, digamos assim, pautado para essa questão da mudança dessa relação, né? E aí, assim, como eu disse, tem uma mudança social, o trabalho, tem um valor simbólico, tem um valor que vai trazer um significado para aquele sujeito, né, trabalhar. Eu falo que até quando você vai falar, por exemplo, eu estou trabalhando, né, é diferente quando eu vou falar, eu estou desempregado, porque tem um valor social, né, a pessoa às vezes fica deprimida, fica triste, tem o contexto além do social, mas tem a questão financeira, né, sabemos que isso mexe muito também. Então, a relação, ela acaba permeando por essa questão, né, de o quanto que eu tenho influência, o quanto que o trabalho me influencia também, o quanto que eu trago características pessoais para a minha relação também, né, dentro do trabalho, e vice-versa. Pode passar, por favor. E aí, o relacionamento interpessoal, eu vou pedir para o Henrico colocar o último vídeo para a gente, por favor. No verão passado, nós recebemos uma garota incrível da Cornell. E ela estava cheia dessas ideias muito inovadoras. Aí eu pensei, quem essa garota acha que é? Mas depois que a ouvi, eu fiquei realmente impressionado. Com vocês, uma prévia do nosso futuro. Natalie Kinner. Quero que uma palavra fique na mente de vocês hoje. Esta. Local. Local. O nosso global tem que virar local. Esta empresa mantém 23 pessoas na estrada pelo menos 250 dias por ano. Custa caro e não é eficiente. Quando apresentei a ideia ao Craig, há 3 meses, ele me disse com muita propriedade, só é um problema se você não tiver uma solução. Hoje eu estou aqui para mostrá-la para todos. O Ned da recepção. Hoje eu vou despedir o Ned. Não se preocupa, Ned. O RH deve recontratar você à tarde. Isso nós vamos ver. O Ned poderia ser um empregado de qualquer um dos nossos clientes no mundo todo. Pacotes estratégicos são enviados com antecedência. Um dos nossos especialistas em transição estará esperando por ele. Sr. Laskin, o motivo da nossa conversa é que sua posição não está mais disponível. Não entendi. Eu fui demitido?
Ouvir as palavras "você foi dispensado" nunca é fácil. A mudança é sempre assustadora, mas considere o seguinte. Todos que construíram o Império ou mudaram o mundo sentaram onde você está agora. E foi por estarem sentados aí que eles conseguiram. Essa fala é minha. Tá, mas o que acontece agora? Essa é a primeira etapa de um processo que termina com você no emprego que o preencha. E como isso funciona? Eu quero que pegue o pacote na sua frente. Pode ler. As respostas que você quer estão aí dentro. Preencha as informações necessárias e antes que perceba, estará a caminho de novas oportunidades. Agora, Ned, preciso que vá até a sua mesa e comece a arrumar suas coisas. Mas me faz um favor. Eu não quero de jeito nenhum que você espalhe a notícia. É que pânico não ajuda ninguém. Tá, eu entendo. Palmas pro Ned. Você pode começar de manhã em Boston, parar em Dallas na hora do almoço e terminar o dia em São Francisco. Tudo pelo custo da linha T1. O nosso orçamento com viagens é reduzido em 85%. E o mais importante, para o pessoal que cai na estrada, não vão mais passar o Natal no hotel em Tulsa, nem mais perder horas por causa do teto. Porque vocês vão voltar para casa. Diz pra mim que não tá falando sério. Foi por isso que tirei todo o meu pessoal da rua, porque não tô falando sério. O que eu faço tem uma metodologia, tem uma razão pra dar certo. A Coca-Cola e a IBM fazem isso há anos. Conhece elas? Como qualquer mudança, você sabe, a transição vai levar uns meses, mas depois todos se adaptam. Quem vai tirar da rua? Que parte não entendeu? Você vai ficar em terra, todos vão ficar em terra, está feito. Espera aí, o que nós fazemos é brutal e deixa as pessoas devastadas, mas o jeito como eu faço é muito digno. Entendi, você apunhala o peito e não as costas. Oi? Quer falar comigo? Bom, É isso mesmo, pode entrar, fique à vontade, entra. Bom trabalho, Ned. Obrigada. Como o pessoal recebeu? Muito bem. Olha, eu admiro muito o seu zelo e eu acho que você tem ideias ótimas, mas você não sabe nada da realidade do meu mercado. Tudo bem, você sabe teclar com as pessoas, mas não sabe como elas pensam. Tenho especialização em psicologia. Legal. Tudo bem, agora me manda embora. Ryan. Já que ela vai fazer isso regularmente, não quer saber se ela consegue mandar alguém embora. Ela já despediu o Ned. Até um cachorro despede o Ned. Anda, me manda embora. Não tem que fazer isso. Não, tudo bem. Deixa comigo. Sr. Bingham, eu lamento informar que sua posição nesta empresa não está mais disponível. Mas quem é você? Eu sou a senhorita Kinner. Estou aqui para discutir o seu futuro. O meu futuro? O único que pode me despedir é Craig O Sr. Gregory. Gregory me contratou para dar um jeito nisso. Dar um jeito em quem? Em mim? O Sr. Gregory me contratou. Ele é o único que pode me despedir. E quer saber? Eu vou falar com ele. Sr. Bingham. Não pode me seguir. Está numa tela de computador, lembra? Ryan. Tudo bem, vamos tentar de novo. Me despede outra vez. Eu já despedi. Não pra valer. Me despede. Chega, a gente já entendeu. Sr. Bingham, eu estou aqui para informá-lo que sua posição não está mais disponível. Estou desempregado? Foi despedido. Nunca diga O despedido. senhor foi dispensado. Por quê? É uma situação hipotética. Como vou saber por quê? O porquê não importa. Nunca sabe o porquê. É importante não se focar no porquê, mas concentrar sua energia pensando no futuro. Bom, eu vou usar minha energia para processar você, a não ser que me dê um bom motivo para me mandar embora. Sr. Bingham, o motivo não importa. Está me despedindo sem justificativa. Agora vai dar processo mesmo. Tá, já entendi o que você quer dizer. Não leva isso pro lado pessoal, Sr. Bingham. Lado pessoal? Essa é a situação mais pessoal pela qual você vai passar. Então, antes de você tentar revolucionar o meu mercado, eu quero me certificar de que você conhece bem o meu mercado. Recebeu ela muito bem, hein? Alguém tem algum comentário? Quer dizer o que achou? Alguma sugestão? Opinião? Eu acho, professora, que, sinceramente, esse cara, ele não gosta nem um pouco de mudança. O professor estava falando da síndrome de Gabriela, né? Só um nome aí que a gente está usando para gente que não gosta de mudança. E aquele cara, ele está se recusando muito a mudar o mercado, porque a menina veio com uma ideia que ia favorecer, teoricamente, os funcionários, para eles não precisarem perder feriados e muitos dias na estrada.
e ia favorecer todo mundo no final das contas, porque se ela propôs isso é porque os números também vão aumentar, se eles autorizaram isso é porque os números também vão aumentar, e o cara continua batendo pé. Então, eu acho que, tipo assim, a gente tem que só aceitar as mudanças, e por mais que às vezes elas podem ser abruptas para algumas pessoas, vai ser para melhor, como ele disse, em alguns meses todo mundo acaba se encontrando, se encaixando de novo. Obrigada, Ana. Mais alguém quer dizer algo? De qualquer forma, a mudança é bom, né? Para todos os lados, né? Porque ficar sempre naquela monotonia, aquela sempre a mesma coisa, acaba sendo estressante. Então, a mudança é necessária. Obrigada, Elisete. Mais alguém? Tem alguma crítica, alguma coisa? Professora, eu ia... vou falar de novo, desculpa. Eu ia falar que, por exemplo, a gente estava estudando muito a Revolução Industrial agora com o professor, e eu estava pensando que se não a gente negasse a mudança a vir por si, a gente não estaria aqui onde a gente está hoje, né? De qualquer forma. Porque se a gente for estabelecer, mudou muita coisa, mudou tudo, mudou o mercado de trabalho, mudou a economia, mudou as relações interpessoais, mudou os direitos humanos, mudou tudo. O mundo inteiro mudou com a Revolução e com outros grandes eventos da história, e mudança é crescimento. Exato, né, Ana? É importante nós pensarmos ali. Primeiro lugar, lembra que o nosso tema é relacionamento interpessoal e pessoal, né? E ética no trabalho. Primeiro que a relação pessoal, ele internamente já trouxe ali uma dificuldade em relação à mudança. Então, a sua relação pessoal ali entrou em conflito, né? Por quê? Porque mexeu com valores. Só para vocês entenderem, depois, se vocês quiserem assistir o filme inteiro, para vocês terem uma noção, o nome do filme é Amor Sem Escalas. E vocês vão perceber que, assim, ele, de certa forma, eu dando spoiler do filme, né? Ele atua viajando, é o mercado dele, né? Por exemplo, o que a gente pode pensar aí nesse contexto? Provavelmente, se eu fizer essa redução, por exemplo, o colaborador, ele consegue desligar, né? Consegue demitir vários funcionários de qualquer lugar, de qualquer país pela internet, vocês concordam que provavelmente o colaborador, o profissional pode ser desligado? Eles podem fazer uma redução dos seus colaboradores? Porque ele precisa ter um número X de funcionários que ele vai conseguir desligar pessoas de vários lugares. Mas ele, de certa forma, ele gosta desse processo de viagens, né? Estar aqui hoje, estar amanhã em outro país. Então, ali tem uma questão pessoal dele que influenciou na sua relação interpessoal. Faz sentido para vocês? Sim. Então, ali nós tivemos um exemplo claro, né? Por isso que eu falei, vou trazer só 2 vídeos, e os 2 que eu gosto muito de usá-los, né? Que é justamente essa questão. Ali ele trouxe um conflito interno, trouxe ali um conflito para a sua relação interpessoal, teve uma questão de hierarquia, sim, né? Ali teve o gestor dele e falou assim, olha, é isso e acabou, né? Essa é a relação que nós temos. Mas também é importante nós pensarmos ali como que se estabelece, né, aquela relação. Então, a partir desse primeiro momento, ele teve sim, né, igual a Ana mencionou, a questão da mudança, né? Será que eu vou mudar? Como que vai ser isso? Vai ser benéfico? Não vai ser benéfico? Enfim. Pode passar o slide, o Henrico, por favor. Bom, então, como eu trouxe para vocês a questão do relacionamento interpessoal,
Aqui, justamente nesse processo, né, de relacionamento, é quando tem algumas pessoas que às vezes eu falo assim, poxa, aquela pessoa, ela consegue conversar com todo mundo, ela tá ali, ela conversa, ela interage, né? Tem algumas pessoas que têm essa facilidade, né, de estar em algum lugar, conversar com as pessoas, outros já é um pouco mais retrospectivo, né, introspectivo, perdão. Então, de certa forma, algumas pessoas conseguem, né, utilizar essa habilidade, né? E aí, segundo Gardner, ele fala que a inteligência interpessoal é a capacidade de se identificar com os outros, de se comunicar com eles, né? Seja no âmbito familiar, escolar, profissional, com os amigos, socializar também, né? Já no âmbito profissional, envolve características, né, relacionadas ao trabalho. Lembra que eu trouxe o exemplo do mercado, aonde eu tenho uma pessoa que opera o caixa, eu tenho uma pessoa que faz a limpeza, eu tenho uma pessoa que repõe. Por quê? Né? Lembra aquela engrenagem que tem do maquinário? Um complementa o outro, né? Então, para que, de certa forma, a coisa funcione, eu preciso ter esse quebra-cabeça, né? Então, cada cargo, cada vaga, ali ele tem uma funcionalidade para a empresa, né? E aí, o Crivellati e o Takimori, eles falam assim, olha, ó, o relacionamento interpessoal adequado entre as pessoas deve possuir 3 motivadores por intermédio da autoestima, empatia e afetividade. Ou seja, que são relação pessoal. Então, de certa forma, quando eu consigo estabelecer, né, esses 3 motivadores, isso também me facilita no meu relacionamento interpessoal. Já Costa, ele diz, ó, ao abordar a humanização no ambiente de trabalho, as relações interpessoais é um dos elementos que contribui para a formação do relacionamento dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma organização. Como que eu vou, por exemplo, conseguir trazer um bom ambiente dentro do ambiente de trabalho se eu não consigo me relacionar com o meu colega de trabalho? Então, eu preciso estabelecer essas 2 relações, né? Pode passar o próximo, Henrico. Bom, habilidades sociais profissionais, né? Então, nós temos que pensar assim, eu trabalho com o Henrico trabalha comigo, nós trabalhamos com outros colegas, cada um, vocês vão perceber, vou dar um exemplo dos professores, que vai ficar mais fácil. Cada professor, vocês vão ver que eles têm uma habilidade, né? Cada professor vai reagir de uma forma diferente. Então, ali eles têm as suas questões pessoais, mas que isso eles acabam trazendo para a relação interpessoal, que é a relação com vocês, alunos, a relação com eles como colaboradores. Então, de certa forma, ali são relacionamentos diferenciados. Por exemplo, o professor vai ter um relacionamento diferente com o coordenador, com o diretor, né? Os alunos também. Então, nós vamos ter esse manejo nesses tipos de relacionamento, né? E aí, também nós podemos pensar que, além disso, nós temos que ir além, né, dessa questão do relacionamento. Por muitas vezes, nós temos que entrar no consenso, né? Qual é o consenso? O que é melhor, né, para a organização? O que é melhor para que a gente possa ter um bom rendimento dentro do ambiente de trabalho, né? E aí, para trazer um pouquinho sobre a empatia, né? Aqui o Crivellati e Takamori, eles falam assim, ó, eles definem como colocar-se psicologicamente e em sentimento no lugar do outro. Isso eles estão falando em relação à empatia. Por mais que eu possa ajudar, mas pelos simples fatos de se colocar no lugar do outro, ouvindo-o, ele se sentirá melhor. Então, dentro do ambiente de trabalho, às vezes tem aquele colega que atua, que trabalha comigo, que nós trabalhamos em conjunto. Então, eu preciso ter empatia também, para que a nossa relação possa ser boa, né? Pode passar o próximo, Henrico. Bom, então, a importância do relacionamento interpessoal. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, no que é importante, qual que é a importância, o que se estabelece, tá, o que a Rosana está querendo dizer sobre o relacionamento interpessoal? O relacionamento interpessoal, ele faz parte
de todos os âmbitos da minha vida, né? Seja na escola, seja no trabalho, seja, por exemplo, com os meus colegas. Então, de certa forma, eu estabeleço essa relação, né? Eu falo, eu escuto, eu trago questões pessoais, o meu colega também traz questões pessoais. Às vezes pode sim gerar um conflito, um atrito com opiniões diversas, mas é importante nós pensarmos o que isso, de certa forma, para o âmbito profissional, vai me possibilitar, né? Então, quando eu estabeleço uma boa relação interpessoal, isso pode me trazer, olha, harmonia dentro do ambiente de trabalho, cooperação, trabalho em equipe, bom clima organizacional, conhecimentos e experiências, né? É importante, como eu disse, a troca. Quando eu consigo trazer algo que eu sei, que eu conheço, meu colega não conhece, ali a gente começa, de certa forma, a fazer essa troca. Eu me recordo muito bem de um ambiente onde eu já trabalhei e tudo mais, que, por exemplo, um colega que sabia um pouquinho a mais tinha receio de passar para aqueles que não sabiam, com receio dele tomar o lugar ou a posição. Fulano está de olho no meu cargo, né? E não é bem isso, né? Eu preciso fazer essa troca, né? Porque além de eu propiciar para o outro um aprendizado, uma troca, eu também aprendo com isso também. E dentro do ambiente de trabalho a gente percebe que há muito conflito, né? Nesse contexto. E aí, isso acaba prejudicando a comunicação interpessoal. E aí, aqui ele fala assim, ó, no contexto da comunicação interpessoal, na formação de equipes e na tomada de decisão, pois, segundo Chiavenato, a comunicação é um processo fundamental entre indivíduos e organizações, proporcionando ali uma troca de informações, né? Então, além de ter um retorno para a organização, para a empresa, isso também traz benefício pessoal para o colaborador. Pode passar o próximo. Bom, então nós temos os 5 pilares do relacionamento interpessoal, né? O autoconhecimento, ele está na nossa relação pessoal. Quando eu me conheço, eu entendo as minhas dificuldades, eu entendo, por exemplo, as minhas qualidades, habilidades. Não sei se vocês, alguma vez, em processo seletivo, sinta-se à vontade, quem quiser também trazer isso, já foi, por exemplo, já participou de alguns cases, né? O que são cases? É quando as empresas trazem uma situação, um problema, e aí você precisa achar uma resposta, uma solução, e ali a gente consegue perceber quais são as habilidades daquele profissional. Alguém aqui já fez algum processo seletivo que teve essas perguntas, esses problemas para resolver, enfim? Se quiser compartilhar aqui conosco. Bom, então, ali, automaticamente, quando eu me estabeleço, né? Quando eu começo, de certa forma, a me conhecer, eu começo a também entender o outro, a conhecer também o outro, né? Além disso, vem a empatia. Eu preciso ter empatia com o outro, né? Esses dias eu vi uma mensagem no Facebook que falava assim, às vezes você está tão amargurado com os seus problemas e acaba descontando no outro, sendo que o outro também está passando alguns problemas, dificuldades também, né? Então, que nós tenhamos mais empatia, nos colocamos mais no lugar do outro, enfim. Então, às vezes eu preciso dar uma baixadinha na guarda, acalmar, entender um pouquinho o que eu estou sentindo, ter empatia também pelo que o outro está sentindo também, né? Dentro do ambiente de trabalho, que é importante, assertividade, né? Eu preciso ter essa clareza, eu preciso trazer, de certa forma, algo que tenha uma coesão, né? Que seja preciso, que eu consiga, de certa forma, trazer algo que, de certa forma, me possibilite ter um conhecimento no que eu estou trabalhando, ter um conhecimento no que eu estou ofertando, no que eu estou trazendo,
em relação ao outro também, né? A cordialidade é muito importante. Não sei se vocês já trabalharam em algum lugar onde o outro entra, não dá nem um bom dia, tem um ambiente, às vezes, até eu falo um ambiente carregado, né? Então, nós temos que ser cordial. Eu tenho meu problema lá fora, todo mundo tem. Entrar, falar bom dia, boa tarde, posso te ajudar. Então, isso é importante para o relacionamento pessoal, né? E também a ética. Como eu disse, não tem como falar de ética e não trazer a questão pessoal e não trazer a questão interpessoal, né? Pode passar ao próximo, Henrico, por favor. Relacionamento pessoal. E aí eu trouxe essa pergunta aqui, eu sugiro, eu peço, quem quiser compartilhar, que não tem certo, não tem errado, mas assim, como você avalia o seu relacionamento interpessoal e pessoal? Alguém gostaria de compartilhar como que avalia? Eu acho que eu nunca consegui me relacionar muito bem, nem nos relacionamentos interpessoais ou pessoais, eu nunca consegui me encontrar nessa parte social, acho que isso eu tenho que treinar bastante, nunca consegui equilibrar esses pilares que a senhora passou, da autoconhecimento, empatia, sociedade, ética, cordialidade, eu nunca consegui equilibrar eles muito bem. Então, acho que isso, como profissional no mercado de trabalho, eu teria que trabalhar bastante. Hoje, no meu caso, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu me dou bem com todo mundo, eu sou uma pessoa fácil de lidar, né? Também gosto de estar sempre rodeada de pessoas. Sei lá, é isso. E qual a área que você trabalha? Se você trabalha, claro. Eu já trabalhei em açougue, agora eu estou na escola, na cozinha de uma escola, quer dizer, de uma escola não, de um abrigo, né? E eu me dou bem com todo mundo lá, até com as crianças do abrigo. Certo. Então, aí você tem que lidar com a sua questão pessoal, porque trabalhar nesse abrigo deve ser uma coisa muito forte, né? Além da questão pessoal, né? Verdade. Eu não estou conseguindo ver quem está falando, mas, assim, qual é o seu nome? Elisete. Elisete. Bom, então você sempre gostou, então, sempre teve facilidade para trabalhar com pessoas, com equipe, como você mencionou, né? Sim. Certo. E aí teve uma outra pessoa que falou que nunca conseguiu se equilibrar, se achar, eu não vi, não sei o nome dela, se ela puder falar, por favor. É só a Ana Júlia. Você já trabalhou alguma vez, Ana Júlia? Sim, já trabalhei com vendas e também como professora de inglês. Certo. Qual das duas áreas você achou que foi mais fácil para você trabalhar? Eu acho que provavelmente foi como professora. Acho que eu me encontrei um pouquinho mais nisso, mas ainda assim, eu olhava, por exemplo, os professores dando aula na mesma escola, e eles cativavam os alunos, eles não só ensinavam, e eu não consigo fazer isso da mesma forma. Então, aí nós temos uma questão de um relacionamento pessoal seu, quando você fala, eu não consigo, né? E isso acaba, de certa forma, trazendo algumas questões para o seu relacionamento interpessoal, certo? Acho que você pode dizer que sim. Mas você teve problemas, por exemplo, para dar aula? Como que foi para você? Bom, eu não cheguei a ter problemas, foi mais, por exemplo, eu tô passando da matéria e aí em algum momento você tem que ser, né, cordial e também conseguir envolver o aluno numa certa conversa para fazer ele continuar conversando em inglês com você, né, para treinar. E chega um momento que meio que eu não sei mais
aonde, o que falar, para que lado ir, e eu fico meio sem graça. Tá certo. Bom, então, de certa forma, obrigada, Ana Júlia, obrigada, Elisete, de certa forma, nós escolhemos as áreas aqui na qual nós trabalhamos de acordo com características pessoais, habilidades que eu tenho. Muitas vezes eu penso assim, tá, por que eu escolhi essa área? Por que eu escolhi essa faculdade? Por que eu estou fazendo esse curso? Muitas vezes as pessoas ficam se questionando, né? Eu falo que quando eu vou dar orientação vocacional ou profissional, as pessoas às vezes falam assim, poxa, eu quero fazer XYZ. E aí você vai fazer um teste, né, de orientação vocacional, dá totalmente ao contrário, né? E aí a pessoa às vezes fica se perdendo. Poxa, será que era algo que eu queria? Ou era algo que o outro queria? Então, o relacionamento pessoal é justamente isso. Eu saber das minhas dificuldades, das minhas qualidades, das minhas habilidades. E aí isso vai me propiciar uma boa escolha na área em que eu quero atuar, né? Então, é importante ter esse conhecimento. Mas quando você pensa, por exemplo, tá, o que isso está me propiciando, né? Será que eu preciso trabalhar mais habilidade social? Será que eu preciso praticar mais a minha habilidade social? Né? Então, fica aí uma perguntinha. Alguém mais quer trazer alguma questão, alguma opinião sobre isso? Posso falar? Por favor, quem fala? Sou a Letícia. Prazer, Letícia. Pode falar, por favor. Eu lembro que o meu período, assim, no ensino fundamental foi a fase, assim, mais difícil para mim relacionar com pessoas. Eu sempre ficava mais no meu canto, gostava de fazer trabalhos individuais, por medo de estar atrapalhando ou incomodar. Mas depois foi no ensino médio, eu já fui melhorando. Eu entendi que não era só eu no meu mundo, não, tinha que complementar todos como uma sociedade, como pessoas. E isso me tornou, assim, fundamental, onde também eu fiz cursos e que me fizeram entender e que entraram nesses assuntos do autoconhecimento, da cordialidade. Então, foi todo um processo, foi demorado, mas hoje em dia eu já vejo, assim, que teve uma grande mudança e valeu a pena querer estudar e querer ter esse interesse também em mudar, na mudança mesmo. Tá certo, Letícia. E é importante nós pensarmos, você trouxe a questão do ensino fundamental, né? Nós falamos muito que no processo ali, eu saindo da minha fase, né, da infância, indo para a pré-adolescência, adolescência, é onde eu estou me descobrindo, né, onde eu, de certa forma, eu começo a me perceber também, eu começo a estabelecer as minhas relações, criando a minha identidade, né? Algumas pessoas acabam tendo mais facilidade, por exemplo, para poder interagir com o outro, outros são mais retraídos mesmo. Então, é a partir disso que aí eu vou começando a praticar. Então, não tem como eu não praticar a minha relação interpessoal se não for com pessoas, com colegas, igual você trouxe, né? Então, ali você conseguiu se perceber. Era, no primeiro momento, aquela dificuldade, né? Eu tinha aquele receio, aquele medo, né? Será que eu vou falar alguma coisa, vou atrapalhar? E aí, depois, isso foi, de certa forma, se desvencilhando, né? Se quebrando, saindo. E acredito eu que hoje você está mais solta, por exemplo, para entrar num curso, interagir com colegas que você acabou de conhecer, enfim. Sim, hoje em dia eu tenho mais facilidade. Eu até me permito também. Exato. É importante, né? Eu falo sempre que, se eu não me conhecer, não conseguir, de certa forma, me conhecer, aceitar, às vezes, as dificuldades que eu tenho maior dificuldade para ter um bom relacionamento interpessoal, né? Então, isso é uma prática mesmo que eu preciso ter, né? Trabalhar as minhas questões pessoais para que, de certa forma, isso possa trazer um bom, né, relacionamento interpessoal também. Mais alguém quer falar? Sim, Oi, Carol. boa noite. Eu ia falar. Não, mas pode falar, Carol. Tá, tudo bem.
Então, no meu caso, eu já sou muito comunicativa, trabalhei em uma equipe de 12 pessoas, funcionários, sendo proprietário e patroa junto, então, sempre meu relacionamento com pessoas são muito bom, até no entanto que eu falo demais, mas em questão disso, nunca tive problema, tanto em escola quanto aos meus trabalhos, sempre me dei muito bem, e sempre tenho elogios até hoje pela comunicação. Qual o seu nome? É a Caroline. Olá, Caroline. E é isso, né? É uma habilidade que você tem, né? Sim, isso. Então, e no entanto, eu acho a sua profissão maravilhosa, porque eu ainda tenho o sonho de ser psicóloga. Opa, realize, viu? Não desista, não. Não vou desistir, não. Eu falei, nem que se eu esteja lá com 40 anos, claro, ainda tô com 26, mas eu falei, nem que seja, não vai importar a idade, mas eu quero. Não sei se isso vai lhe servir de incentivo, não. Eu estudei com várias pessoas que tinham 40, 50, 55. Então, vá no seu tempo. A psicologia é plural, ou seja, tem espaço para todo mundo, não tem idade para poder começar. Bom, mas alguém mais? Oi, eu posso falar? Djalma, boa noite. Boa noite, Djalma. Então, é assim, eu brinco porque assim, eu trabalhei 1 ano e 4 meses no telemarketing. Para mim, tipo, foi um divisor de águas para minha vida profissional, porque você mexe com muita gente, com todo tipo de pessoa, todo tipo de personalidade, então é um leque de possibilidades para você aprender a ter o dinamismo, né? O seu crescimento como pessoa e como profissional também, né? Uau, telemarketing é isso mesmo, Djalma. E aí você se deu bem? Era a primeira empresa que você atuou? Foi o primeiro emprego? No caso, foi o meu segundo emprego. Eu entrei uma pessoa, eu saí outra pessoa. Eu acho que depois do telemarketing eu comecei a ter mais empatia pelo próximo. Eu comecei a ter mais... Eu brinco assim, o conjunto da obra, né? Se você, tipo, começa a trabalhar em equipe, você vai conseguir alcançar, tipo, o resultado final, né? Do que a empresa, assim, eu vou dar um exemplo como meta, né? Uma meta, assim, que a empresa procura naquela equipe. Entendeu? Exato. E aí você trouxe muito. Primeiro porque, assim, o trabalho em equipe, né? Que é muito importante. Você trouxe também a questão da meta. Toda empresa tem meta. Por mais que ela não tenha uma meta clara, objetiva, mas nossa meta é o quê? Exercer a nossa função, trabalhar ou trazer, por exemplo, novos clientes, ou trabalhar batendo meta por vendas, mas sempre vai ter alguma coisa, né? Uma outra coisa que eu achei interessante quando você trouxe, porque o telemarketing, ele é um trabalho um pouco massivo, né? No sentido de falar com várias pessoas, ali você tem que estar bem consigo mesma, né? E também ter um bom relacionamento interpessoal, né, Djalma? Isso mesmo. Eu trabalhava como receptivo pelo Pão de Açúcar, né? E assim, mais ou menos, porque tem 2 tipos de clientes, tanto o Extra, né, como o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar visa mais, assim, esse pessoal, assim, mais ou menos da classe média alta, classe alta, né? Já o Extra é mais voltado para essa classe média, assim, popular brasileira, né? Então, tipo assim, 2 tipos de público que você vai mexer, mas, assim, você tem que saber equiparar e, assim, mostrar o seu potencial para você atender essas pessoas, né? Exatamente. Bacana. Então, de certa forma, ali você treinou as suas habilidades, né, Djalma? Para mim foi muito interessante, assim, muito realizador, né? Porque depois que eu fui demitido na época, né? Nossa, para mim foi assim, eu como pessoa, assim, eu consegui chegar, assim, no patamar que eu jamais, assim, quando eu estava no ensino médio, imaginei chegar, né? Na verdade. É isso aí. E o trabalho, lembra daquele significante que eu trouxe bem lá no começo, o significado, a simbologia do trabalho que tem para a gente, né? Muitos trazem
essa questão de o quanto eu cresci profissionalmente, o quanto eu cresci como pessoa, como sujeito, minha visão de mundo mudou. Então, o trabalho ele tem esse valor social também, né? Mais alguém quer falar, quer trazer? Obrigada, Djalma, obrigada, Elisete, obrigada, Ana Júlia, Letícia, Caroline. Mais alguém quer falar? Posso dar uma dica? Pode. É que assim, não sei agora, mas no Centro de Integração CIE tem uns cursos bem legais, principalmente de interpretação pessoal, e vários cursinhos de 3 horas, 4 horas, são muito bons. Seria bom quem tiver interesse em entrar e se inscrever. Eu fiz lá interpessoal. Boa! Muito bom. E é importante, hoje a internet nos dá isso, né, gente? Nós temos aí um celular que eu consigo entrar em vários links, né? E aí é o CIE, né, Elisete? Isso, CIE. Beleza. É oficial, né? Agora, com essa pandemia, eu não sei se está tendo ainda, mas se a pessoa entrar e verificar, me ajudou bastante. Muito bom. Mais alguém? Pode passar ao próximo, Henrico. Relacionamento pessoal. Bom, é isso que nós já trouxemos, né? Faz-se necessário se conhecer, assim como as suas habilidades, potências, né? Questões a se desenvolver. Vou usar o exemplo da colega, né? No ensino fundamental, eu era introspectiva, não falava, tinha vergonha, tinha medo. Depois isso mudou, hoje eu consigo, enfim. Então, eu consigo me perceber e me permito, né? Eu acho que a palavra dela trouxe um grande sentido, né? Se permitir, né? E aí, olha, o conceito de identidade, segundo o Ciampa, ele fala assim, que a identidade apresenta como não um processo estático. O que é estático? Eu sou assim, acabou e já era. Aquela dita música, né? Eu sou assim, vou morrer assim, acho que é Gabriela, né? Não, nós podemos, né, mudar, ser flexíveis a novas mudanças, né? A mudar, o que eu preciso trabalhar em mim, o que eu preciso, por exemplo, trazer para a minha equipe, para que possa, de certa forma, se eu tiver abertura, claro, melhorar o ambiente. O que eu posso fazer, por exemplo, para melhorar o ambiente social, os meus colegas. Então, nós podemos, não precisamos usar isso como algo estático, fixo, né? Nosso cérebro, ele é plástico, ele consegue mudar, ele consegue, ali, de certa forma, ter novos sentidos, né? Ressignificar algumas palavras, ressignificar algumas coisas que eu achava que não conseguia. Pode passar ao próximo, Henrico. Ética profissional, né? Bom, ética profissional, e qualquer tipo de empresa, ela sempre vai trazer alguma coisa pautada para a ética profissional. O Conselho Regional de Psicologia, ele tem a sua ética, ele tem ali as suas pautas, né? Quais são as condutas, quais são o manejo que o profissional de psicologia pode ter, o que nós quebraríamos a ética profissional, que tipo de manejo eu posso ter, intervenção. Então, a psicologia tem o seu código de ética, se eu não me engano, a OAB também, eles têm um código de ética deles. Então, a ética profissional, ela traz o quê? Uma relação, né, do sujeito com o desejo de realização, ajustando esses desejos para um meio social, né? Eu preciso entender que não posso ter qualquer tipo de conduta com o outro, né? Então, é importante nós permearmos aí essa questão. Já no contexto grego, ele traz assim, que a ética, ela significa, né, o ethos, né, significa usos e costumes que eram decisivos para a aceitação da conduta dos indivíduos ou grupo, né? Porque isso se estabelece, voltando de novo ao nosso tema, a relação pessoal e interpessoal, né? Porque, por mais que eu estou no âmbito de trabalho, âmbito profissional, eu me relaciono com o outro, né?
E aí, no dicionário, ele diz assim, ó, que ética é o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente e determinada sociedade, ou seja, de um modo absoluto. Pode passar ao próximo. Então, no contexto social, eu preciso entender que eu preciso ter uma ética, né? Não posso agir de qualquer forma com o meu cliente, com o meu colega, né? Com o médico. Ele tem uma conduta ética também para poder trabalhar com o paciente dele, assim como o psicólogo, assim como o fonoaudiólogo, assim como o nutricionista. Então, todos esses contextos nós precisamos ter para lidar com o outro, porque isso se estabelece, né? E aí a ética profissional, nós temos aí um breve, assim, um esboço bem mínimo mesmo do existencialismo, que era a valorização do homem, do indivíduo como tal, o pragmatismo, né? A verdade se coincide com o útil, o narcisismo, né? O homem é visto como criador, produtor, transformador, social, histórico. Então, tinha um valor do proletariado, o nepotivismo, né, e as filosofias analíticas teve como objetivo concentrar a atenção da ética na linguagem moral. Hoje, quando a gente fala de ética, automaticamente a gente já associa um contexto moral, social, né? Pode passar, Henrico. E o capitalismo financeiro também propiciou, né, a exploração do homem pelo homem, assim como os países pobres pelos países ricos, assim como também a sociedade passou a procurar pelo melhor produto, né? Com isso surge a ética de manipulação, que nos faz o conceito da moralidade, assim como é traduzida de costumes aceitos por uma sociedade. E a etiqueta profissional, né? Que se estabelece uma comunicação, uma postura e comportamento, né? Eu não vou agir de qualquer forma no meu ambiente de trabalho, na minha escola, né? Numa reunião com um colega. Então, ali eu preciso estabelecer um nível de comunicação, postura, comportamento. Pode passar o próximo, Henrico. E aí, só para a gente pensar um pouquinho, a ética profissional, além dela me estabelecer no âmbito profissional, ela me estabelece também no contexto social. Por exemplo, quando você vai no hospital, o médico ele tem que ter uma conduta ética com o paciente. Quando você está dentro do ambiente de trabalho, que vem um cliente, você precisa ter uma postura, uma conduta ética com esse cliente, esse paciente, né? Então, é importante eu pensar que a ética, ela sempre vai permear a minha relação com o outro, a relação pessoal com a relação interpessoal. Então, eu deixo aqui o espaço para quem quiser trazer alguma pergunta, quiser, enfim, me explicar, falar o que sentiu, o que achou da palestra, se ficou com alguma dúvida. Aproveita o momento. Vamos lá, pessoal, acorda, vamos participar aí. Dúvida não tenho. Gostei muito da aula. No começo ficou assim, eu estava meio confusa, né? Mas depois que foi esclarecendo assim as coisas, as palavras, eu fui me entendendo. Foi muito bom, gostei. Certo. Quando você disse que no começo foi... Oi? Você falou que no começo... No começo estava assim meio confuso, né? Tava... Não sei se é porque eu estava um pouco com dor de cabeça, mas quando foi falando, esclarecendo algumas coisas, aí eu fui me encontrando. Certo. Bem...
professora. Eu gostei muito, né? A relação pessoal também, interpessoal, é muito boa. A minha cunhada hoje, eu conheci ela numa entrevista de emprego. E, tipo, ela mora totalmente diferente de mim. E pra mim conseguir amizade com ela, porque eu gostei dela de primeira, eu fingi que na entrevista, né? Eu não tinha levado minha caneta. E eu pedi a caneta dela emprestada. E depois disso, até hoje, tipo, eu já tenho um sobrinho e ela é minha melhor amiga até hoje, minha cunhada. Tipo, foi incrível. A gente conta as histórias, às vezes as pessoas não acreditam. Tanto que a gente teve um período até de 1 ano, tipo, separada, sabe? Eu fui para outra empresa, ela continuou na mesma empresa, continua até hoje, mas a gente tem essa história, a gente, tipo, quando a gente conta, as pessoas não acreditam. Legal. E ali se estabeleceu rapidamente a relação interpessoal, pessoal com a sua colega, é isso? Com a sua cunhada, perdão. Não entendi, desculpa, eu não consegui ouvir o que meu bebê estava falando. Eu disse que no primeiro momento, né, ali na empresa onde vocês duas trabalhavam, vocês estabeleceram, né, a relação entre vocês interpessoal. Sim, sim. Na verdade, a gente fez uma amizade, a gente trabalhava, e tem uma outra colega nossa que a gente estamos juntos até hoje, sabe? São nós 3 até hoje, a gente tem contato, né? Ela mais ainda por ser minha cunhada, mas ela me ajudou, eu ajudei ela, foi tipo praticamente meu primeiro emprego. E é uma história assim, uma experiência que eu tive que não dá para acreditar, só a gente mesmo, tipo, olhando, passando para acreditar nessa história. Às vezes eu conto, as pessoas nem acreditam, tipo, parece que foi de Deus. E aí depois ela, além de ser colega de trabalho, se tornou sua cunhada. Sim, sim. Tá certo. Obrigada. Mais alguém? Ficou com alguma dúvida? Quer dizer algo? Rosana, Carol. Olá. Então, eu quero agradecer, primeiramente, a todos, né, e o Henrico por nos proporcionar essa palestra, que foi maravilhosa, e a você por estar tirando o seu tempo e estar falando para a gente, nos ensinando a cada dia aprender mais e mais, porque aprender nunca é demais. Então, eu amei e quero sempre mais suas palestras para aprender mais e mais. Tá certa. Vamos ter que fazer o segundo round aqui, marcar com o Henrico a continuação. Mas o importante é vocês entenderem o contexto, né, da relação interpessoal, a relação pessoal com a ética, com a conduta também, né? Vocês estão cursando aí, acho que é técnico de administração, é isso? Sim. E logística, primeira vez logística junto, Rosana. Ah, é? Logística e administração. Certo. Bom, então, vocês vão atuar muito com as duas áreas. Logística, porque além de eu ter que ter uma demanda muito grande, né, com o contexto de logística, administrar o tempo, se eu tenho um cliente que está esperando esse produto, eu preciso ter esse manejo, né, para trabalhar com esse tipo de demanda. A administração também, porque a administração eu sempre brinco, né, é um leque, né? Administração, você fazer administração, você pode trabalhar no RH, você pode trabalhar na administração de uma empresa, você pode trabalhar, enfim, você tem uma gama de áreas para atuar. Então, eu preciso entender um pouco mais sobre isso, porque quando eu faço esse processo, eu estabeleço, além do contexto do trabalho, além do contexto do código de ética, então eu preciso ter tudo isso fundamentado, né? A ideia, eu gosto muito de trazer mais vídeos, depois eu vou pedir para o Henrico compartilhar com vocês os outros, mas assim, foi o que a gente pôde fazer nesse primeiro momento, o tempo foi escasso, e aí eu vou deixar aqui o espaço, se alguém quiser falar, não, aí a gente pode encerrar. Sintam-se à vontade, quem quiser falar. Oi, Rosana, professora Sandra, de Ética, né, Cidadania Organizacional, um prazer revê-la, né, novamente aqui no
no remoto e já te conheci no presencial, um grande prazer. Você falou todas as respostas do meu trabalho de hoje. Se esses alunos forem mal, eu vou te chamar de novo, hein? Eu tenho trabalho hoje de etiqueta profissional. Então, você sempre está somando, é um grande prazer, você está acrescentando, né? Cada vez mais para nós, né? Então, isso é muito válido. Falei para os alunos, participem mesmo, né? Isso é muito importante, né? Então, só tenho mesmo a agradecer. E já falei para o Henrique, tem que ter 2 palestras suas, 2 da André, 2 do Rodrigo, mas esse coordenador não quer me ouvir. É difícil, eu sei que é complicado para todos nós, né? Mas agradeço muito de coração aí, você sempre soma muito, e não some, hein? Soma com a gente sempre. Tá? Muito obrigada, é isso. Imagina, Sandra. Então, ó, todo mundo anotou aí as respostas, por favor. Pessoal de administração aí e L aí hoje, hein? Vão bem em administração e na minha disciplina. Obrigada. Mas é importante, né? Mais alguém? Professora, aqui é o professor G, está me escutando? Olá. Você está me escutando, professora? Estou escutando. Eu queria agradecer, aproveitar, né? Agradecer essa excelente palestra que você acabou de nos ajudar, né? Você com essa palestra está nos ajudando, porque eu sou professor de ORH, do curso técnico em logística, né? Organização de recursos humanos, e o que você falou aí, essa palestra sua caiu como uma luva para minha disciplina, né? E queria só agradecer, né? O que você fez aí para a gente, porque você só engrandeceu e melhorou o nosso conteúdo, né? Nosso conteúdo de aula. Então, eu só queria agradecer mesmo, porque é a primeira vez, como o Henrique falou, que logística participa, e eu também, a primeira vez, né, o primeiro ano que eu estou trabalhando com logística em ORH, né, é minha área, mas com logística é a primeira vez. Mas, olha, parabéns, muito obrigado, foi maravilhoso. Agora também vou ver com os meus alunos, através do relatório que eu vou pedir para eles, né, como eles vão se sair, porque você mastigou tudo, né, e eu vou deixar eles colocarem no papel, né, resumidamente, lógico, aquilo que foi discutido aqui. E foi maravilhoso, tá? E também aproveitar, né, o ensejo para emendar e agradecer ao Henrique sempre esse papel maravilhoso, né, um líder nato, né, que ele sempre ajudando os alunos, sempre trazendo pessoas inteligentes, importantes e boas para agregar valor ao nosso ensino, para melhorar, ajudar a melhorar o ensino, não só nosso da ETEC, né, como também o ensino do nosso país. É só agradecimento mesmo a você, aos outros professores e ao coordenador Henrique, que está sempre aí, dando o ombro para que possamos chorar, enxugar as lágrimas, e na hora da reclamação ele está sempre aí ajudando a gente. Muito obrigado, professora, professores e professor Henrique, muito obrigado. E meus amados alunos, obrigado por vocês estarem aqui. Imagina, Jurandir, que interessante, né? Trabalhar com logística em RH é o que eu brinco, né? Eu falo que o RH, ele é o braço, ele é a perna, ele é a cabeça, ele é o corpo, né? Dentro de uma organização, né? Não tem como não utilizar-se dessa nomenclatura que eu trouxe aqui agora. Eu falo que o RH é isso, né? Eu quem agradeço aqui a parceria, como sempre. Até brinquei com o Henrico, né? Falei, ó, nós temos que fazer o number 2, né? Ir para o número 2 aqui da palestra. Sim, boa noite novamente, galerinha. Quero muito agradecer sempre a Rosana, a professora Rosana,
enfim, que está conosco aí, ressaltando dessa importância do pessoal de logística ter participado, igualzinho que a Rosana falou, é ADM, né, porque ela sempre vem, sempre tá ADM, então eu queria muito agradecer em especial ao professor Jurandir por ter autorizado os alunos virem assistir a palestra. Lembrando que é uma palestra do qual que vai servir para a vida dos senhores, né, então assim foi passando desde o tempo lá, dos tempos modernos, né, então todo mundo aqui, logística, ADM, assistir esses vídeos, enfim, porque inicia todo o processo ali no tempos modernos e até nos tempos atuais de hoje. Quero muito agradecer também a cada um de vocês que estão aqui, que falaram um pouquinho. A gente é sempre assim, né, Rosana? No começo fica todo mundo calado, depois no final começa a se soltar e aí na hora de dar tchau. Mas, enfim, espero que o pessoal tenha gostado da palestra, que foi produtiva. Para mim, novamente, como a professora Sandra, minha parceira, de chamar a Rosana, enfim, ela sempre me cobra. A Rosana tem que vir 2 vezes, Rodrigo 2 vezes, Andréia também, Andréia Arruda tem que voltar também, pelo amor de Deus, já falei com a professora. Enfim, no momento aí, mas a gente sabe como é a demanda de escola, a professora que dá aula também em faculdade sabe como é que é, e deixando sempre o nosso agradecimento, e como a Carol, a aluna Carol, se eu não estiver errado hoje, não comi tanta bola, mas vamos lá, se como a Carol mesmo ressaltou do seu tempo, Rosana, de vir aqui gratuitamente a ouvir os meus alunos. Então eu quero uma salva de palmas para a Rosana, por gentileza, galera, como a gente pode agradecer a Rosana. Valeu. Muito obrigado mesmo, gratidão eterna a você que está sempre conosco aqui, né? Agora você volta, né, em fevereiro, né, em março, né, sempre é março você volta, e aí para falar do mesmo tema, né, e, enfim, quero muito te agradecer, gratidão eterna a você, especialmente a você e seu esposo, por sempre me acolher ali, o pessoal do RH do Ângela também, que eu sempre peço lá, por favor, você pode nos ajudar? E você sempre tá lá, você e Osmar, muito obrigado mesmo, gratidão, que é isso que nos move, como fala, né, trabalhar em rede, trabalhar em parceria. Então é muito importante isso, é isso que me move. Quero muito agradecer ao meu corpo de professores, professor Jurandir, muito obrigado, professora Sandra, muito obrigado, e a vocês, minha galera, meus alunos maravilhosos, que eu tô sempre aí em cima dos senhores. Enfim, mesmo nessa pandemia, estamos juntos, sempre, não é isso, Rosana? Isso aí, né? É importante, você trouxe esse contexto, né? Nós temos que estar atentos, né? A pandemia está aí, não deu para fazer presencial, vamos para o online. Meu contrato está intermitente com Cantos do Amanhecer, né? Eu só venho aqui no começo dos semestres, né? Eu já entendi como funciona. Ó, eu te falei que a Tati também já falou. A Tati falou assim, Henrico, olha, eu vou ser especialista de Setembro Amarelo agora, né? Porque eu falei assim, olha, a Rosana Baleiro também só vem no início. Você... Patentear, pronto. Bom, gente, então, boa noite a vocês, bom descanso, né? Agradeço aí de novo a oportunidade, o convite. Como eu sempre falo, não dá para falar do contexto se não trazer, né, esboçar aqui um pouquinho sobre o que vamos falar, né? Então, vou trazer a fala da colega, deixa eu ver quem foi que falou, que eu achei o máximo. Ai, gente, eu esqueci o nome dela. Mas ela vai saber, que ela falou, nós temos que nos permitir, né? Eu me permiti. Então, se permitam, né? Aproveitam esse curso, aproveita cada aula, tirem as dúvidas de vocês, todas as palestras que tiverem, façam anotações, isso vai agregar em muito, né, para o contexto de estudo, de pesquisa, de aprendizagem, né? Eu falo que nós estamos a todo momento em busca, né, do aprendizado, né? Então, estudar é uma coisa que ninguém nunca vai tirar da gente, o conhecimento, tá? Agradeço a todos vocês,
se cuidam. Henrico, grata aí pelo convite. E é isso, Jurandir, Sandra, enfim, alunos, né? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Rosana Baleiro. Boa noite, professores, e boa noite, meus alunos. Muito obrigado. Aqui, a melhor ETEC, a ETEC Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer. Tchau, galerinha. Tchau a todos. Fiquem com Deus. Pessoal, Se cuidem. até a próxima. Se cuidem. Boa noite. Tchau.